Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. O trecho de Isaías, capítulo 40, versículo 31, é uma das passagens mais reconfortantes das Escrituras, especialmente em momentos de cansaço e dificuldades. Ele oferece uma promessa poderosa de renovação e força para aqueles que colocam sua confiança e esperança em Deus. A frase "os que esperam no Senhor renovarão as suas forças" implica um relacionamento dinâmico e contínuo com Deus, onde o crente, ao confiar e esperar em Deus, é revigorado para enfrentar os desafios da vida. Esse capítulo do livro de Isaías foi escrito durante um período de grande crise para o povo de Israel. Eles estavam exilados na Babilônia, sofrendo a opressão de um império estrangeiro e sentindo-se abandonados. Era um tempo de desespero e desânimo, em que as promessas de Deus pareciam distantes. Isaías 40 é um capítulo de consolação, onde Deus, por meio do profeta, lembra ao povo que ele ainda está presente, atento e capaz de salvá-los. Ele reitera sua soberania, dizendo que, apesar das circunstâncias difíceis, o poder de Deus é maior que qualquer império ou dificuldade. A mensagem central aqui é que a verdadeira força não vem dos próprios esforços, mas da dependência de Deus. O exílio babilônico simboliza cansaço físico e espiritual. Muitos se sentiam sem rumo, enfraquecidos por anos de cativeiro e incerteza. Isaías, então, fala de uma renovação que vem ao esperar em Deus, ou seja, confiar que Ele intervirá no tempo certo. A imagem das oasas como águias. A metáfora das oasas como águias é particularmente rica em significado. A águia é um símbolo de poder, liberdade e visão, conhecida por sua capacidade de voar em grandes altitudes com força e resistência. Quando Isaías fala que aqueles que esperam no Senhor o subirão com asas como águias, ele está transmitindo a ideia de que a confiança em Deus eleva o crente acima das dificuldades, permitindo-lhe ter uma perspectiva mais ampla e uma força renovada para continuar sua jornada. Na vida cotidiana, as pessoas muitas vezes enfrentam períodos de cansaço, tanto físico quanto emocional. O cansaço pode vir do trabalho, dos relacionamentos, das lutas internas ou da busca por sentido. Essa passagem sugere que, ao colocar nossa esperança em Deus, somos capazes de transcender esses momentos de esgotamento, ganhando uma nova força que não vem de nós mesmos, mas de uma fonte divina. Correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Essa parte final do versículo faz uma distinção interessante entre o correr e o caminhar. Correr sugere momentos de alta demanda, de desafios intensos, onde se precisa de energia extra. Caminhar, por outro lado, reflete o ritmo constante da vida, o dia a dia com seus desafios mais ordinários. A promessa é que, em ambos os casos, tanto nos grandes desafios quanto nas rotinas diárias, aqueles que esperam em Deus não se cansarão ou desfalecerão. Essa passagem reconhece que a vida cristã não está isenta de dificuldades, mas oferece a certeza de que Deus dá força para continuar. Não se trata apenas de uma intervenção milagrosa em situações extremas, mas de um sustento contínuo, tanto nas grandes batalhas quanto nas pequenas dificuldades. Conexão com a confiança em Deus. A chave para entender essa passagem está na palavra esperar, que aqui não significa apenas paciência passiva, mas uma confiança ativa e vigilante em Deus. Não é simplesmente aguardar que algo aconteça, mas confiar profundamente que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem opostas. É um convite para descansar na certeza de que Deus, em seu tempo perfeito, renovará as forças dos que confiam nele. Portanto, essa passagem é uma promessa de renovação para todos que confiam em Deus, garantindo que, em meio ao cansaço e aos desafios, Ele é a fonte de uma força que transcende a capacidade humana. Seja nos momentos mais difíceis ou nas rotinas do dia a dia, a confiança em Deus garante uma renovação contínua e uma força inabalável. A análise moral e filosófica da passagem de Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos leva a refletir sobre questões fundamentais da condição humana, como a nossa capacidade de lidar com o sofrimento, a fragilidade diante das adversidades e a busca de sentido em meio ao caos. A promessa de renovação e força, baseada na confiança em Deus, oferece uma visão sobre a relação entre fé, perseverança e resiliência que pode ser explorada em diferentes níveis. Reflexão filosófica, independência e autossuficiência.
A filosofia frequentemente se debruça sobre a questão da autossuficiência do ser humano em relação às forças maiores que ele não pode controlar. A passagem de Isaías nos apresenta um contraste direto entre a autossuficiência e a dependência de uma força transcendental. Quando o texto fala de o esperar no Senhor, ele está afirmando que o ser humano, por si só, não é capaz de enfrentar todas as adversidades da vida. Ao contrário, ele deve reconhecer sua limitação e aceitar a necessidade de confiar em algo maior. Filosoficamente, isso pode ser visto como um convite à humildade. O reconhecimento de que o ser humano não tem todas as respostas, nem todo o controle, abre espaço para uma aceitação mais ampla da vida como algo que envolve confiar e se entregar a uma realidade maior. Na visão cristã, essa realidade maior é Deus, e a confiança nele é o caminho para encontrar forças renovadas. É uma filosofia de dependência positiva, ao contrário de um orgulho autossuficiente que pode levar ao desespero. A dependência de Deus resulta em renovação e crescimento. Moralidade da perseverança e resiliência. Do ponto de vista moral, essa passagem promove a virtude da perseverança. A vida frequentemente impõe dificuldades que podem nos fazer sentir esgotados, física e espiritualmente. No entanto, Isaías oferece um princípio moral claro e a perseverança sustentada pela fé resulta em renovação de força. A ideia de o subir com asas como águias, correr e não se cansar e o caminhar e não se fatigar simboliza a capacidade de continuar firme, mesmo diante dos obstáculos mais desgastantes, desde que a confiança esteja em Deus. Moralmente, isso ensina que desistir ou se render ao desespero não é o caminho ideal. Em vez disso, o ser humano é chamado a confiar em uma fonte maior de força, que irá prover não só o vigor físico, mas também a energia espiritual e emocional necessária para seguir em frente. A perseverança não é apenas uma questão de persistir, mas de saber onde depositar sua esperança, sabendo que essa esperança será recompensada com a renovação. Filosofia da esperança ativa. Outro aspecto filosófico central dessa passagem é a ideia da esperança ativa. A esperança, aqui, não é uma espera passiva, mas uma ação que envolve confiança, fé e expectativa de que Deus proverá no momento certo. Filosoficamente, a esperança ativa é o oposto do niilismo ou do ceticismo, onde não se vê sentido na vida ou se desiste de esperar por algo positivo. Em Isaías, a espera no Senhor é uma postura ativa de fé, onde o crente continua a agir, caminhar e viver, mesmo enquanto aguarda a renovação prometida. Isso ressoa com a filosofia existencialista, que lida com o conceito de agir diante de um futuro incerto. No entanto, enquanto o existencialismo muitas vezes coloca a responsabilidade de dar sentido à vida unicamente nas mãos do indivíduo, Isaías aponta para uma fonte externa, Deus, como a origem da renovação. O ser humano, embora ativo, confia que sua força e sentido de vida virão do alto, não apenas de si mesmo. A moral da esperança. Do ponto de vista moral, essa esperança ativa também implica um comportamento ético. Confiar em Deus não é uma desculpa para a inação, mas uma chamada para continuar a agir com moralidade, mesmo em tempos difíceis. Quem espera no Senhor não se entrega à desesperança ou ao comportamento destrutivo. Pelo contrário, ele age de maneira moralmente justa, sabendo que, no devido tempo, sua perseverança será recompensada. Isso tem implicações na forma como enfrentamos o sofrimento, não com desespero ou fatalismo, mas com coragem, dignidade e uma profunda confiança. A metáfora do caminhar e correr e dualidade da vida. A parte final da passagem fala sobre o correr e o caminhar, o que nos convida a uma reflexão sobre os diferentes ritmos da vida. Às vezes, somos chamados a enfrentar desafios intensos, momentos de corrida onde precisamos de força extra. Em outros momentos, a vida exige constância, paciência e resiliência no caminhar diário. Filosoficamente, essa passagem reflete a dualidade da vida, há momentos de alta intensidade, seguidos de períodos de rotina. Em ambos, a renovação e a força vêm de confiar em Deus. Isso nos oferece uma filosofia de vida equilibrada, onde tanto a ação vigorosa quanto o simples seguir em frente são valiosos e necessários. Não se trata apenas de corrida ou as grandes batalhas da vida, mas também de valorizar o caminhar diário. Moralmente, isso pode ser interpretado como a valorização de cada etapa da vida, sabendo que Deus está presente tanto nas grandes lutas quanto nos momentos comuns. A passagem de Isaías capítulo 40, versículo 31,
traz lições filosóficas